Damos as boas-vindas a você que escolheu acompanhar este estudo bíblico junto conosco. Seguimos nossa série sobre o Espírito Santo e hoje nós abordaremos presença e atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E logo mais vamos ler o texto, e para isso é importante que você tenha em mãos a sua Bíblia para juntos podermos acompanhar os textos deste estudo. E importante também orarmos ao Deus Altíssimo para que Ele nos oriente. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Neste momento queremos te pedir que Tu nos orientes no entendimento daquilo que Tu tens para nós. E que Tu nos abençoe também, Senhor, para que possamos colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nesse estudo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu convido você para juntos lermos os trechos da Palavra de Deus que nós escolhemos para o nosso estudo de hoje. O primeiro se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, e nós vamos ler os versos do 3 ao 8. E depois nós leremos o capítulo 2, logo em seguida, os 14 primeiros versículos. Vamos lá? Atos 1, a partir do verso 3 até o verso 8. Lemos o seguinte: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí vamos seguindo no capítulo 2, nós leremos os versos de 1 a 14. E o texto nos diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Esse é o texto que nós usaremos como base para a nossa reflexão de hoje, e vale nós inicialmente dizermos que quando comparamos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas diferenças. Isso não é necessariamente um problema, porque nós aprendemos na teologia que a revelação de Deus é progressiva. Então, nada impede que, num determinado tempo, essa revelação tenha uma certa dimensão e, à medida que o tempo passa, ela se torna diferente, mais clara, mais
precisa, e é o que está acontecendo. Nós vamos estudar aqui, vamos verificar que isso acontece com essa revelação sobre o Espírito Santo. No estudo passado, quando analisamos as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vimos que o Espírito do Senhor não se manifestava a todas as pessoas, mas apenas a alguns. E quando isso ocorria, era de uma forma visível e muito marcante. Quando nós chegamos agora no Novo Testamento, ou então chegamos à nossa época de hoje, vemos que o Espírito Santo passa a se manifestar em um número muito maior de pessoas. Essas manifestações passam progressivamente a ser mais espirituais e menos visíveis e menos espetaculares, como acontecia lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ler que o Espírito Santo se manifestou na vida de algumas pessoas ligadas a fatos envolvendo a chegada do Messias. Encontramos também a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Uma fonte valiosa de informações sobre o Espírito Santo no Novo Testamento é o livro de Atos. Atos foi escrito por Lucas. Esse livro pode ser visto como uma segunda parte do Evangelho de mesmo nome, o Evangelho de Lucas. E aí uma pergunta que aparece é se livro de Atos é uma segunda parte do Evangelho de Lucas, por que ele se encontra separado? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí depois nós temos o livro de Atos. Uma possível explicação é por conta dos critérios de organização dos livros que passaram a compor o cânon, a coleção sagrada dos livros que hoje é o Novo Testamento. Às vezes, alguns desses textos foram colocados, organizados em função do tamanho do texto. E no caso dos evangelhos, era importante que todos os 4 relatos ficassem juntos. Então, por conta desses critérios, a segunda parte do livro do Evangelho de Lucas ficou separado e tem o nome de Atos dos Apóstolos, porque descreve o desdobramento e o início da igreja cristã. Em Atos, lá no capítulo 2, nós vamos encontrar um fato marcante, que foi o dia chamado Dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das 3 maiores festas que Israel comemorava e todos os israelitas acabavam observando esta festa, estas 3 festas, e uma delas o Pentecostes. A origem dessa festa em particular tem a ver com a antiga tradição hebraica de celebração e agradecimento a Deus por conta da colheita. Essa festa era realizada pelos judeus e a cada ano, 50 dias após a Páscoa. A palavra Pentecostes, ela vem da palavra grega Pentekostos ou Pentekostos, que quer dizer 50. Então tem a ver com os 50 dias, como nós mencionamos. E entre os judeus de língua hebraica ou aramaica, esse dia era conhecido como Festa das Semanas. Então lá em Êxodo 34, 22, você encontra uma referência a essa Festa das Semanas, que é a festa que é comemorada no dia de Pentecostes. Vale notar que esta festa de Pentecostes é a única festa em Israel que não estava ligada a um fato histórico que havia ocorrido na vida daquele povo. Pentecostes, então, é um evento marcante, porque a partir deste momento nós vamos encontrar a atuação e a presença do Espírito Santo de uma forma mais intensa. E isso difere do que ocorria lá no Antigo Testamento. No próximo quadro, nós temos uma primeira pergunta. Houve alguma ação do Espírito Santo no Novo Testamento antes de Pentecostes, antes deste dia marcante? Sim, nós vamos ver que sim. No Novo Testamento, antes de Pentecostes, vamos encontrar o Espírito Santo atuando em 3 oportunidades, ou em 3 blocos, ou em 3 períodos diferentes. Primeiro, na vida de algumas pessoas ou situações. Nesse período, semelhantemente ao que ocorreu no Antigo Testamento, ainda encontramos algumas pessoas ou situações específicas pelas quais o Espírito Santo vai atuar. É o caso, por exemplo, de Isabel, grávida de João Batista, prima de Maria, que viria a ser mãe de Jesus. Quando ela chega, Maria vai visitar a sua prima,
que estava com 6 meses de gravidez, Lucas 1,41 relata que, vou ler aqui o que ele relata. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, a primeira referência a primeiras movimentações do Espírito Santo relatadas, ocorridas no Novo Testamento. Da mesma forma, nós vamos encontrar uma outra manifestação do Espírito com o pai de João Batista, se chamava Zacarias. E lá no texto de Lucas 1, capítulo 1, verso 67, nós lemos: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, essa é uma primeira demonstração de que houve ação do Espírito Santo no Novo Testamento antes de Pentecostes. Então, na vida de algumas pessoas e situações como nós exemplificamos. Segunda atuação do Espírito Santo antes de Pentecostes, no ministério de João Batista. Em seu ministério, João Batista profetizou sobre o futuro ministério não apenas do Espírito Santo, como também do ministério do Messias que havia de vir. Em Marcos, capítulo 1, verso 8, nós vamos encontrar João Batista afirmando o seguinte, ele diz assim: eu batizei vocês com água, ele, porém, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. A mensagem principal de João Batista foi anunciar que o Messias prometido estava chegando e, mais ainda, que aqueles que crescem no Messias seriam salvos e batizados no Espírito Santo. Terceira atuação do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, que eu trago aqui para a nossa reflexão. A atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, o Messias. Quando se examina o relato do nascimento, vida, ministério e ensino de Jesus, vamos encontrar a presença do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 1, verso 35, nós lemos, por exemplo, a resposta do anjo a Maria. E lá nós lemos o seguinte: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. 30 anos mais tarde, no batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, no início do seu ministério, encontramos a descida do Espírito Santo de forma pública e visível sobre Jesus. Isso foi uma manifestação clara do seu comissionamento e da sua unidade, da sua identidade com Deus. O ministério de Jesus segue com várias manifestações e a presença do Espírito Santo. Conforme eu posso trazer aqui 2 exemplos para fechar essa parte aqui de demonstrações. O primeiro, todos os 2 eu trago de Lucas, no capítulo 4, no verso 1 e no verso 14. No verso 1, nós lemos o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E no verso 14, nós podemos ler o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Jesus veio ao mundo, fundou o seu reino, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, voltou ao Pai e deixou o Espírito Santo agindo no meio dos crentes, no meio dos cristãos. Atos 1, no capítulo 1, verso 8, registra uma das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E nós estivemos lendo esse versículo aqui e eu convido você para ler novamente comigo. Então, Atos 1, 8, nós encontramos: mas vocês, Jesus dizendo aos discípulos, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, nós vemos aqui Jesus dizendo: mas vocês receberão poder. Como os crentes viriam a ter esse poder e qual o objetivo deles receberem esse poder? Então, como nós veremos nesse estudo e em outros da nossa série, esse poder seria recebido através da presença do Espírito Santo e teria como objetivo continuar a anunciar a salvação do Messias a todos os povos e nações. No próximo quadro, nós avançamos mais um pouco sobre esse episódio do dia de Pentecostes. E nós, inicialmente, abordaremos a questão do público que existia lá no dia de Pentecostes. Porque para entender
o que ocorreu naquele dia, é importante conhecer quem estava presente. Uma possível forma de identificação dos presentes, nós apresentamos a seguir. Nós identificamos aqui 3 grandes grupos. O primeiro eram 120 discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, conforme nós encontramos em Atos, no capítulo 1, no verso 12 a 15. Então, nós encontramos assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. O cenáculo foi aquele lugar em que eles tiveram a última ceia com Jesus. Lá eles se reuniam: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou do meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, e aí segue o relato, que foi nesse momento que eles vão escolher Matias, que viria a ser o substituto de Judas Iscariote, que havia traído Jesus e havia morrido. Então, aqui nesse momento, eles têm 11 discípulos, e logo mais nos versículos seguintes, eles terão completo novamente os 12 discípulos. Mas o ponto interessante é que aqui nós vemos a identificação desse grupo de 120 discípulos, incluindo os apóstolos. O segundo grupo eram judeus nascidos fora de Israel, como nós lemos lá em Atos 2:5, talvez chamados judeus helenistas, aqueles que moravam em países de língua grega. Então, esse pessoal que falava grego lá nos seus países de origem, ou como segunda língua, eram conhecidos judeus como judeus helenistas. E o terceiro grupo eram os judeus que haviam nascido em Israel, né? Então, são uma primeira classificação dos grupos desse público-alvo, desse pessoal todo que estava no dia de Pentecostes. Quem eram os 120 discípulos especificamente? Eles devem ter começado a se reunir nesse lugar, no cenáculo, como nós lemos, após a partida, a volta de Jesus, após a sua ressurreição e a volta para os céus. Eles talvez tivessem começado a se reunir diariamente após a ascensão de Jesus. Lá, eles se mantinham juntos, como o texto nos disse, perseverando em oração, aguardando o poder do Espírito Santo que havia sido prometido por Jesus. Eram 12 apóstolos, contando já com a reposição de Matias, e um dos problemas que nós encontramos no relato é que Lucas, lá no capítulo 2, verso 4, ele vai fazer uma menção dizendo o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quem são todos? É importante nós tentarmos identificar quem são todos que ficaram cheios do Espírito Santo. Todos estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, é o relato que nós vemos aqui. É possível que o Espírito Santo tenha sido derramado sobre aqueles 120 discípulos, mas apenas os 12 foram capacitados para falar aquelas línguas estrangeiras que nós vimos aqui no relato. Esse ponto se baseia no fato de que quando Pedro terminou a sua mensagem, que foi traduzida simultaneamente em outras línguas pelos demais discípulos, pelos demais apóstolos, as perguntas do público foram dirigidas a Pedro e aos demais apóstolos. Então, Atos 2, lá no verso 36, nós lemos o seguinte, quando Pedro termina a sua mensagem. Aí ele fala no finalzinho, né? Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, o povo, né, a multidão, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, nós observamos aqui que o diálogo entre aquela multidão, aquela audiência, ela volta para os 12, o que indica, então, que eram os 12 que estavam falando, né, e não os 120. O texto, importante nós observarmos que o texto, esse texto que nós estamos lendo, a ênfase
do texto é muito mais sobre o público, sobre a audiência, do que sobre aqueles que estavam transmitindo a mensagem. Então, o texto de Atos 5 nos diz que o público em Pentecostes era composto possivelmente por, ele diz lá, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Esses homens, eles não eram apenas judeus, mas eram judeus piedosos. O que significa judeus piedosos? Eram aqueles que seguiam a religião, que esperavam o reino de Deus e que buscavam, esperavam a chegada do Messias. Como esse texto de Atos 2,5 que nós lemos menciona pessoas de todas as nações, né, como nós lemos aqui há pouco, nós lemos que Atos, vou repetir aqui para nós recordarmos o nosso ponto, Atos 2,5, nós lemos o seguinte: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então esse é o ponto que nós estamos enfatizando aqui. Então, como esse texto menciona pessoas de todas as nações debaixo do céu, é provável, é possível, é quase certo que as possíveis línguas, que as línguas estrangeiras faladas fossem línguas dessas pessoas que estavam ali naquela audiência. Talvez muitos deles haviam emigrado para Israel vindo de países de cultura grega ou de outros países, como nós identificaremos daqui a pouco. Então, quando ele diz assim, homens da Judéia, e todos vocês que vivem em Jerusalém, essa é a forma que Pedro se refere ao seu público. E isso indica, certamente, que Pedro via esses grupos de espectadores, não só os que moravam em Jerusalém, mas aqueles também que haviam vindo de fora, não só judeus, mas outros também. E aí vale nós lermos o texto de Atos 9 e 11, como nós já lemos aqui, mas vale nós lermos novamente, porque ele diz assim, o público-alvo que está perplexo, ele se identifica, ele fala, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia e mediações de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, como não eram judeus, né? Seguiam a religião, mas não eram judeus, cretenses e árabes também. Então nós vemos aqui a multiplicidade de pessoas, de raças, de origens diferentes que estavam ali participando. Então nós vamos ver aqueles que identificamos, né, Pedro no seu discurso, hebreus nativos, os homens da Judéia, quando ele fala, os judeus estrangeiros, helenistas e que moravam em outros lugares, e os outros que não eram judeus, como nós lemos aqui, os prosélitos, os cretenses, os árabes, etc. É possível que os judeus interessados na mensagem de Pedro eram, em parte, se não todos, aqueles que que tinham a sua língua natal, a sua língua natural, a sua língua materna, diferente do hebraico ou do aramaico, e ficaram atraídos por ouvir a sua língua materna, na língua dos seus países de origem. Então, eles foram atraídos pela sua língua nativa. Os judeus nativos falavam essa língua estrangeira e foram atraídos pela sua própria língua. E os nativos de Israel, eles talvez não tenham entendido porque não conheciam as outras línguas, né? Então, para eles, o que foi dito foi a palavra dita em hebraico ou em aramaico, que era a língua que eles entendiam. Finalmente, pode ser que parte do grupo que não entendeu o que os outros as outras línguas estrangeiras que estavam sendo faladas, foram eles talvez que dissessem, esses galileus aqui estão bêbados, porque estou falando um negócio que ninguém consegue entender. Eles não conseguiam entender, mas os originários daquelas terras conseguiam entender perfeitamente aquelas línguas estrangeiras que estavam sendo faladas, porque era a língua deles. E aí, no próximo quadro, nós temos uma pergunta. Qual o fenômeno espetacular que aconteceu no dia de Pentecostes? Nós já lemos alguma coisa aqui, mas nós vamos sintetizar ou esquematizar esse fenômeno em 4 coisas que nos indicam o que aconteceu. Primeiro, o que nós vemos é que houve um som muito alto. Este som foi como um barulho de um vento impetuoso, talvez como a passagem de um tornado. Esse fato atraiu grande multidão para o lugar onde os apóstolos, aqueles 120, os apóstolos e os discípulos, aqueles 120, estavam reunidos. Eles estavam reunidos no cenáculo, mas com aquela movimentação toda,
alguma coisa atraiu as pessoas fora do lugar onde eles estavam, eles foram chegando. Possivelmente aquele cenáculo talvez tivesse uma varanda, uma plataforma que ficasse visível, e as pessoas foram se acumulando na rua, porque nós vamos ver depois um número muito grande de pessoas ficou ali naquele momento. Então esse fato do vento, né, o vento impetuoso, começou a atrair multidão para aquele lugar. Houve também, como nós lemos, uma visão de línguas semelhantes ao fogo que se dividiu entre os presentes naquela sala. É possível que muitos desses pessoas externas que surgiram e foram se aproximando foram exatamente atraídos por essa movimentação que, de certa forma, é espetacular. Ao chegarem, então, ao se aproximarem, começaram então a ouvir a mensagem do Evangelho nas suas próprias línguas, que é o fenômeno que nós lemos. Então, primeira característica do que ocorreu: primeiro, houve um som alto. Segundo, houve uma fala de línguas estrangeiras. O mais significativo foi a tradução simultânea da mensagem que Pedro estava apresentando. Então, essas línguas foram colocadas de alguma forma. Essas línguas não eram desconhecidas. Isso é um ponto muito importante, porque esse tema das línguas ele traz algumas interpretações diferentes e, às vezes, até maneiras muito díspares de se entender o que aconteceu. Mas o fato aqui é que essas línguas não eram desconhecidas, porque elas eram línguas nativas daqueles que se reuniram e haviam se chegado àquele lugar. A maneira precisa como as línguas foram faladas não está muito clara, mas isso talvez não seja sequer importante. O relevante do relato é que cada pessoa na audiência pôde ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua nativa. Os judeus nascidos em Israel devem ter ouvido a mensagem em hebraico e em aramaico, e os demais ouviram a mensagem nas suas próprias línguas. Ou seja, para os judeus nascidos em Israel, não havia necessidade de línguas estrangeiras, porque eles estavam ouvindo, certamente, a mensagem na sua própria língua, também na língua local falada lá em Jerusalém. Terceiro ponto que caracteriza o evento do dia de Pentecostes. Embora as línguas fossem diferentes, elas eram inteligíveis. Eram inteligíveis por quê? Porque eram línguas que representavam cada um daqueles povos, daquelas pessoas nascidas em lugares diferentes que tinham línguas nativas diferentes. Ou seja, nesse caso de Pentecostes, ninguém precisou de intérprete, porque as línguas foram faladas simultaneamente para que a mensagem fosse transmitida. O conteúdo das mensagens foi essencialmente o mesmo. As línguas eram diferentes, mas o conteúdo era o mesmo. E tudo indica que essa experiência de multiplicidade de línguas estrangeiras foi, na realidade, um sinal. Que sinal foi esse? O sinal foi que a mensagem do Evangelho era para ser transmitida para todos os povos, para todas as línguas. As mensagens em línguas estrangeiras foram usadas para proclamar o Evangelho, para atrair as pessoas que haviam vindo de outros locais, de outros países. O foco de Lucas no livro de Atos não era exatamente os oradores, mas a plateia, a audiência, para quem a mensagem foi sendo proclamada. Quarto ponto que caracteriza esse evento: aquele fenômeno foi uma surpresa para todos. O fenômeno ocorrido em Pentecostes foi súbito e pegou o grupo de surpresa. Nada havia sido planejado. Deus soberanamente derramou seu Espírito sobre aquelas pessoas através de uma manifestação ou de manifestações conforme ele planejou, conforme Deus decidiu. Os discípulos nem sequer estavam agitados. Nós lemos no texto que eles estavam sentados, estavam calmos, sentados em oração, em reflexão, perseverando juntos. Ninguém estava agitado, ninguém estava se movendo, invocando alguma coisa. Eles estavam simplesmente orando e o Espírito do Senhor desceu sobre eles. Isso mostra que Deus trabalha em nós não por conta do nosso esforço, mas ele trabalha à medida que nós nos colocamos disponíveis para que ele realize o seu trabalho através de nós. No próximo quadro, temos uma outra pergunta. Qual era o propósito em receber poder no dia de Pentecostes?
Alguns dizem que isso ocorreu para que as pessoas pudessem falar em línguas. De certa forma, também dizem que isso era para estabelecer um padrão que poderia ser repetido depois. Essa afirmativa nos traz pelo menos dois problemas. O primeiro problema é que Jesus não falava em línguas. Jesus foi batizado por imersão lá no Rio Jordão, veio sobre ele o Espírito Santo, mas não há qualquer lugar na Bíblia que diz que Jesus falou em línguas. Nós seguimos os passos de Jesus. Se Jesus não falou em línguas, o que nós devemos fazer, né? Segundo problema que nós identificamos aqui ao afirmarmos que o objetivo de Pentecostes foi que as pessoas pudessem falar em línguas. O segundo problema é que esse fenômeno desse dia de Pentecostes não aparece outras vezes no relato bíblico. O evento, na forma ocorrida no dia de Pentecostes, não se repetiu. Há relatos, sim, em outros lugares do Novo Testamento sobre falar em línguas, mas foram casos diferentes. Diferentes porque as línguas faladas não eram inteligíveis e, por isso, precisavam de intérpretes. E no dia de Pentecostes, as línguas eram línguas conhecidas, eram línguas estrangeiras que havia gente que conhecia aquelas línguas de cada um daqueles participantes, daqueles imigrantes de outros países que estavam presentes ali. Então, o que ocorreu nesses relatos do Novo Testamento, outros relatos, é diferente do que ocorreu no dia de Pentecostes, quando as línguas estrangeiras faladas foram plenamente entendidas. E nesses outros episódios, elas não foram plenamente entendidas. Vale notar que as línguas estrangeiras ouvidas naquele evento foram faladas por gente que nunca havia aprendido aqueles idiomas. Na verdade, eram idiomas que estavam sendo falados. O propósito de receber o poder no dia de Pentecostes vai aparecer claramente em Atos 1:8, que nós lemos, e eu convido você para ler novamente, porque aqui está muito claro o que é o objetivo do dia de Pentecostes. Aqui nós lemos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nesse relato, nós vemos claramente Jesus dizendo o objetivo do que seria essa descida do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo concederia poder ao crente para proclamar o Evangelho em áreas e em ambientes que para eles não era natural. Para que essas pessoas conhecessem Jesus, hoje, naquela época e hoje, é necessário que nós venhamos a falar a língua dessas pessoas. E aqui, falar a língua das pessoas tem um sentido não apenas real, de falar a língua estrangeira para pregar o evangelho àqueles que não conhecem, como também uma aplicação simbólica, uma aplicação metafórica, no sentido de nós entrarmos no ambiente daquelas pessoas que não conhecem Jesus para que nós possamos transmitir a mensagem do evangelho para elas dentro do ambiente delas. Portanto, o propósito principal do dia de Pentecostes foi receber poder, sim, mas não para falar em línguas, e sim para equipar os crentes para proclamar o evangelho, para evangelizar. O propósito primário do Espírito Santo é habitar em cada um de nós, em você, em mim, para nos fazer com que tenhamos uma vida tal que a nossa vida, a nossa conduta, possa atrair pessoas para a cruz de Jesus. É levar você, a levar a mim, a levar você, a levar a todos nós a sermos testemunhas de Jesus. O texto diz que quando os discípulos começaram a falar nessas línguas estrangeiras, aquilo atraiu a multidão, que acabou se formando para ouvir a mensagem. E aí vale nós observarmos que alguém se diz crente em Jesus, mas nunca fala de Jesus para outras pessoas, possivelmente não está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Porque se estiver dirigida pelo Espírito Santo, a pessoa vai pensar, vai se preocupar e vai procurar oportunidades para proclamar o Evangelho, porque foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado nesse dia de Pentecostes. No próximo e último quadro, nós chegamos à nossa conclusão. E aqui vale destacar que o dia de Pentecostes foi um evento marcante
na história do cristianismo. Por quê? Porque a partir desse dia a ação do Espírito Santo foi muito mais marcante. Ele veio habitar em cada crente que aceita Jesus como Salvador, e isso acabou se espalhando, e muitos crentes, milhares de crentes, passaram então a ter a presença do Espírito Santo com eles. Essa nova fase de ação, de atuação do Espírito Santo, iniciada no dia de Pentecostes, permitiu envolver muito mais pessoas do que envolvia antigamente lá no Antigo Testamento e nos dias que antecederam o próprio dia de Pentecostes. Como consequência disso, nós anotamos 3 tipos de ocorrência que passaram a ficar bastante visíveis. A primeira é que certos dons passaram a ser distribuídos e manifestados. Esses dons passaram a ser distribuídos pelo Espírito Santo para os crentes, de acordo com os propósitos do próprio Espírito Santo. Esse é um assunto que nós vamos ver em estudos na nossa sequência, na nossa série de estudos sobre o Espírito Santo. A segunda consequência é que passou a haver manifestação de poder. A Bíblia nos relata que nesse evento de Pentecostes ocorreram mais de 3.000 conversões num único dia, somente naquele dia. Então nós vemos aqui o poder sendo revelado, sendo manifestado na conversão de pessoas. Outras conversões e transformações de vidas passaram a ocorrer sistematicamente. E a terceira consequência do dia de Pentecostes foi que houve grande união dos crentes e a igreja cresceu e se espalhou. A história do Evangelho vai mostrar que as manifestações mais visíveis do Espírito Santo vão progressivamente se modificando. Elas passam a dar lugar a manifestações talvez mais espirituais e menos espetaculares, não menos importantes que as demais, mas com objetivos distintos. Nos tempos apostólicos era vital que aquelas manifestações fossem muito visíveis, porque era importante que eles marcassem a presença do Espírito Santo. Mas hoje não é mais assim. Mudou o Espírito Santo? Não. Mudaram os crentes? Também não. O que mudou foram as necessidades e a maneira soberana do Espírito Santo se manifestar. A pergunta, então, é de que forma o Espírito Santo pode estar conosco hoje, nos preencher para que ele realize o que ele deseja através de nós. De que forma o Espírito Santo continua a se manifestar hoje. Se defendermos que o ponto principal de Pentecostes, do dia de Pentecostes, não foi o estabelecimento do falar em línguas como padrão de manifestação do Espírito Santo, nos próximos estudos nós teremos a oportunidade de aprender de que forma o Espírito Santo continua a se manifestar na vida das pessoas. Veremos também a partir de que momento isso ocorre. É fato que hoje em dia o Espírito Santo continua a se manifestar de maneira intensa na vida de milhares de crentes, mas certamente de forma diferente do que ocorreu lá no dia de Pentecostes e nos tempos do início do cristianismo. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso estudo. Se gostou, lembre de falar sobre ele para os seus amigos, mande o link do estudo, dê o seu like, fale de outras pessoas para que venham também estudar a Bíblia junto conosco. Deixo com você um grande abraço, mas antes, lembro que no próximo quadro você poderá ver toda a nossa sequência dos estudos dessa série sobre o Espírito Santo. E aqui fica, então, o meu grande abraço e até a próxima oportunidade.